que começou, na minha opinião, e aí alguns vão querer me cancelar, chegou um momento onde alguns contratantes eles queriam determinar o que eu poderia ou não falar. Eu pedi um pouco da minha liberdade de fazer a palestra do jeito que eu queria. E aí, depois de um ano, eu voltaria ou não. Esse um ano foi em fevereiro de 2021, ainda pandemia. Eu falei, não quero voltar. Quando passou ali aquele período todo da pandemia e tal, eu comecei a sentir falta de ter uma comunicação com o público. Eu estava totalmente focado na gestão da minha empresa, tocando meus negócios. E eu falei, cara, conversando com o Papai do Céu, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que eu apareça, mas que eu não quero que seja palestra. E não quero fazer curso online. Já tinha tido uma experiência com curso online que para mim não deu certo. Super recomendo, mas para mim não tinha dado certo. E aí eu tava consumindo muito podcast. E eu falei, cara, tá aí um negócio que eu posso fazer. Falei pra minha esposa, falei, cara, Rai, vou fazer um podcast. Ela, pô, mas agora a gente também não tava numa fase boa, porque todo mundo tinha passado pela crise da pandemia. Eu falei, não, agora não. Janeiro de 2022, vou começar a pensar no projeto, montar, ver custos, ver tudo e tal. Não entendia nada do assunto. E esse começar a estudar o projeto começou em julho, dia 23 de julho de 2022. Em agosto eu tava gravando os primeiros episódios. Não aguentei esperar até janeiro. Em janeiro a gente já tava aí com 4 meses de podcast e estamos até agora. Estamos tocando. Hoje é o meu mais novo negócio, que eu me orgulho muito e que está crescendo, sempre crescendo. Mas ainda está um pouquinho longe de chegar no ponto que eu quero que chegue. Tá? De virada de chave. De momento em que se paga. Ele não se paga, sendo claro, não se paga. Dá um resultado bom de mídia. Patrocinadores que já passaram aqui, foi um bom investimento para eles, tanto que alguns continuam repetidamente patrocinando, como Obrigado Sampaciel, que está patrocinando, e está patrocinando já há um tempo porque está dando retorno para ele, de visibilidade de marca e de resultado. Então, vale a pena fazer o podcast, está valendo a pena, mas ainda não está nos valores e financeiramente ainda não está agradável como eu gostaria. Foi até um papo que a gente já teve, porque às vezes para você conseguir uma parceria, um patrocinador, nem sempre a pessoa não pode ver pelo número de inscritos do canal, e sim o alcance do canal e a visibilidade do vídeo, né, de horas assistidas, do vídeo. Tem todo um gráfico que o YouTube dá, né? Sim. Você pode falar melhor sobre isso, porque às vezes a pessoa acha que, porque eu tenho que ter 50k de inscritos para conseguir patrocinador. E não, a gente tem patrocinador desde o começo. Sim, você pode ter parceria, apoio, que já é uma grande ajuda. Não, a gente teve patrocínio pago desde o primeiro episódio. Porque só para a galera entender também, assim, existe uma grande diferença entre apoio, parceria e patrocínio. Patrocínio é quando envolve grana. Aquela empresa está te pagando para a marca dela estar ali, né? O apoio é quando oferece uma camisa. Não, a gente usou o termo apoio no começo, porque eu achava muito arrogante para quem estava começando, né? Botar patrocinador. Então, no começo a gente botou apoio. Porém, aqui revelando, rasgando o livro, foi patrocínio. Sempre foi dinheiro, desde o início. Todas as empresas que tiveram o nome aqui nesse monitor, ou falado por mim aqui, pagaram, botou grana, casou dinheiro, como diz na gíria. Por isso que hoje tem Jujuba, olha. Então, a gente, tanto que a gente teve um convidado que tem podcast, e quando ele chegou ele ficou surpreso, porque no segundo episódio que a gente gravou, a gente tinha 4 patrocinadores, 4 apoios logo de cara. Mas isso, claro, vem das pessoas que eu conheço, do network, do relacionamento. Não é só grana envolvida, tem amizade, tem pessoas que confiam em tudo que eu faço. Então, o cara não botou dinheiro só esperando o resultado. Ele quer associar o nome dele a meu nome, ele quis associar o nome dele a esse projeto. Então, tem outras coisas, não é friamente a moeda, não é a moeda fria, o ferro frio. Tem outras coisas. Foi o que eu tinha comentado. Quem quer empreender tem que se ligar em relacionamento. Porque não é só, abrir uma empresa, abrir o podcast. Não. Quem você vai convidar? Né? Eu acho que é importante também você ter relacionamentos fora. Indicação da indicação. Às vezes um convidado está aqui, né? Ele pode estar te indicando outra pessoa, um outro convidado que talvez você não teria nenhum contato direto. Então,
relacionamento é muito importante. A gente entra naquela questão que eu te falei, das relações interpessoais. Quando a gente vai empreender um negócio, o mais importante não é ter o melhor equipamento, e sim as relações que a gente cria um com o outro. Até porque para conseguir convidado não é uma coisa simples. E o cara tem que confiar no teu projeto. Nossa, porque, falei bonito, eu me senti um coach porque agora. ele vai... teremos um coach aqui. Teremos o coach, o Beto Chaves. Vai gravar com a gente nos próximos dias aí, vai já estar ao ar. Beto Chaves, para quem não conhece, é do Instituto do BCC, que é o Instituto Beto Chaves, de coach. Vai falar de coach, de como é. Ele tem um instituto de formação de coach. Eu me formei lá, eu fiz um master coach com ele. É o meu amigo do ramo de palestra há muitos anos. E aí eu fiz, quando eu montei um curso que eu rodei o Brasil presencial antes da pandemia, de formação de palestrantes, eu ensinava outras pessoas a se tornarem palestrantes. O certificado era chancelado pelo Instituto do Beto, ele é meu amigo de milênios, e ele vai vir aqui também, vai participar aqui, ele vai estar no Rio trazendo a formação dele de palestrante. Quando você estiver assistindo, provavelmente já teve a turma, mas ele vai estar no Rio, com a franquia dele aqui no Rio. E aí ele vai passar aqui e vai gravar com a gente. É um cara bem bacana para falar de liderança, de vender curso online, de como é viver. Ele é um cara que, se não vender um curso ou não vender um treinamento, ele não tem comida na geladeira. Ele vive disso 100%. Sim. E a gente vive um momento, Ricardo, que está tendo uma evolução muito grande, um crescimento muito grande de criadores e produtores de conteúdo. Porque depois, né, dessa pandemia, nós percebemos a importância da internet. Sim. Mais do que já era importante. Isso virou um negócio. Né? Ali, claro que é importante você ter seu site, não ficar só, assim, não sou nenhum especialista na área, sim, mas assim, eu acho que também a gente não pode só investir na terra dos outros, tipo Facebook, Instagram. Sim, você tem que criar sua própria audiência. Eu acho que é importante você usar essas ferramentas na tua plataforma. Mas você também é muito importante ter o seu site, a sua terra, porque o Orkut um dia acabou. Quem garante que outras redes sociais também não podem acabar? Não sei, é a terra dos outros, não é a minha. Sim. Né? Então, é importante você usar essas redes sociais como forma de divulgação? Sim. Mas tem que ter a sua base. É bom ter a nossa empresa na internet também, que seria o quê? O site. Outra parada importante, falando de podcast, Rafael, é que, o cara vai patrocinar um podcast que está começando. Olha só. Muitas vezes o patrocínio é tão baixo, o valor comparado a investir numa campanha no Instagram, às vezes é um valor menor que isso, porém, é um investimento pensando a longo prazo. Assim como, vou comparar, tá? Para você ouvinte. Quando você compra um prédio na planta, um apartamento de um prédio na planta, você paga mais barato porque você está apostando num negócio que ainda não está pronto. Quando você investe em patrocínio num podcast que está começando, você vai pagar, sei lá, vou chutar aqui um valor, R$1.000 de patrocínio numa temporada de um podcast que está começando. Só que esses episódios desse podcast vão continuar no ar quando esse podcast bombar. Imagina o cara que investiu no primeiro episódio do Flow. Deve ter pago um valor mínimo. E hoje aquele episódio lá, que na época talvez tenha tido 1.000 views, hoje tem milhares de views. E o anunciante ainda está sendo plotado lá naquele episódio e ele investiu uma merreca. Só que ele vai continuar ali, para sempre. Porque o cara que assiste, que gosta, que vira fã, assim como eu fui lá assistir o primeiro episódio deles, que na época eu não conhecia eles, quantas pessoas foram lá assistir? Curiosos. Então, ou seja, é importante o investidor, principalmente ele investir no primeiro episódio. Isso, pensando em longo prazo. A longo prazo. Fora que tem os cortes também, né? Não vai aparecer só no vídeo principal. E o Instagram, o post no Instagram anunciando. Tá aqui na televisão. O convidado, ele também vai divulgar no Instagram dele, na mídia dele, no YouTube dele. Então, eu tava assistindo o Monark Talks, que é o novo programa do Monark no Rumble. Eu tava assistindo o episódio dele com o Ryan. No YouTube, no canal do Ryan. Porque ele foi lá, ele pegou e botou lá. Como ele participou como convidado, ele puxou pro YouTube. Porque o Monark não tá no YouTube agora, só com os cortes. Mas ele tá lá com o episódio completo no canal do Ryan. Então, o convidado levou o episódio... se ele falou de patrocínio lá naquele episódio que eu não me lembro, tá lá em outra plataforma onde ele não pagou, no canal de outro cara, que ele não pagou pra estar lá, e o cara cobra uma fortuna pra você anunciar lá no canal dele. Então, essa associação de imagem acontece, né? Sim.